Oi, turma, bom dia a todos. Eu ouvi dizer que quando o bom dia é um pouquinho mais alto, vocês vão acertar uma questão a mais na primeira fase, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia! Aí sim, né? Tudo bem? Bom, antes de tudo, muito obrigado pelo convite, Zé, Márcia, toda a equipe do Conveste. A gente que é professor de ensino médio aqui há alguns anos, na cidade de Campinas. É uma alegria, é uma honra poder participar desse momento que possa ajudá-los a entrar na faculdade dos desejos e do sonho de vocês, tá bom? Vários professores maravilhosos que a gente tem nessa cidade, e eu fui escolhido. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências com vocês, um pouquinho que vai ser a prova, tá bom? Bom, como vocês estão vendo, meu nome é Guilherme, e eu estou trabalhando como professor de Química no ensino médio há alguns anos, como disse a Márcia, não só no século passado, mas desde o milênio passado, tá bom? Eu trabalho como professor de Química desde 96, são quase 27 anos já que eu trabalho com isso, e aqui na Unicamp eu fiz 2 graduações, tá? Eu fiz a Engenharia Química e depois eu fiz a Licenciatura em Química. Se alguém, inclusive, quiser saber, depois da palestra, um pouco da diferença dos cursos, tá bom? Porque quando eu estava na idade de vocês, eu tinha essa dúvida, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, eu tinha ideia da área. Então, se alguém quiser saber um pouquinho da minha experiência, da diferença desses cursos, você fez uma carinha assim, né? Você acha que você vai prestar isso? A sua amiga vai prestar isso, então a gente conversa com você e a sua amiga, tá bom? Eu posso ajudá-los. O foco não é falar sobre a carreira, falar sobre a prova, mas eu posso falar um pouquinho sobre isso. E outra coisa também, é um privilégio poder voltar a uma instituição que eu estudei aqui por quase 10 anos. Me sinto muito bem aqui, fui muito bem acolhido, muito bem tratado, aprendi muitas coisas, devo muito a essa instituição, a Unicamp, então é muito bom, é maravilhoso estar aqui de volta. Espero poder ajudá-los, tá bom? Prova da Química da Unicamp. Novidades para 2024, 7 questões da primeira fase. Acho que vocês estão sabendo das mudanças, tá? 7 questões. Extremamente importante. As provas têm 4 alternativas, e daqui a pouquinho a gente discute por que isso é importante, tá? Eu quis colocar logo na primeira tela isso, mas isso tem uma consequência extremamente importante na hora que você vai fazer a prova. Depois a gente volta nesse assunto. Prova contextualizada. Uau! O que é isso? Muita gente fala prova contextualizada. Vocês já ouviram dizer de estequiometria, certo? Quem está estudando vestibular. Já ouviram dizer de termoquímica, já ouviram dizer de cinética. Tem uma moça ali fazendo assim, do tipo, nossa senhora, a hora que eu falei estequiometria, é legal, vocês têm que saber. O que é uma prova contextualizada? Ela vai cobrar conteúdo? Com certeza. Só que vai colocar o conteúdo dentro de um contexto que você vai ter que interpretar. Você vai ter que ler um exercício, você vai ter que ler um enunciado, você vai ter que ler qualquer que seja a origem de um conteúdo, interpretar, se vira nos 30 e faz aquilo que você já aprendeu. Então, você vai ter que usar a estequiometria, que eu falei, físico-química, química geral, tudo aquilo que você aprendeu de poluição, gases, todos os conteúdos que vocês já estudam no ensino médio, dentro de um contexto extremamente único. A gente não tem como saber o que vai ter na prova da Unicamp. E isso é a beleza dessa prova. Você vai e fala assim, nossa, o pessoal que criou essa questão encontrou dentro de algum lugar um artigo, um gráfico, um texto, uma charge, uma figura, algo que se relaciona ao conteúdo do ensino médio. Então, na verdade, você vai ter uma prova com 2 problemas, 2 dificuldades a serem resolvidas. Você tem que saber o conteúdo e você vai ter que saber interpretar, dentro daquela questão inédita, o conteúdo que você estudou. É difícil? Sim, é difícil, mas isso é a beleza da prova da Unicamp, que é uma prova extremamente contextualizada e que você vai ter um monte de exercícios que falam sobre gráficos, tabelas, charges, que você identifica o seu conteúdo. Uma coisa importante que aparece na prova de Química, existem artigos que são, na comunidade científica, dos estudos que pessoas ao longo do mundo estão estudando. Eles colocam um pedacinho do artigo de um estudo, sei lá, na universidade, vou chutar, nem sei se tem Química, em Boston, o primeiro lugar que me veio na cabeça aqui, e aí você tem que identificar nesse artigo da universidade aquele conteúdo, perfeito? Última coisa extremamente importante é a relação entre conteúdos. Normalmente, na prova de Química da Unicamp, você vai encontrar dentro de cada uma das questões, não só um único conteúdo de ensino médio. Você vai ter questão que relaciona físico-química com química ambiental, atomística com
orgânica, mas não na orgânica que você está pensando de nomenclatura, MET, ET, PROP, não, mas um contexto da orgânica que vai relacionar com físico-química. Esse item aqui, ó, relação entre conteúdos, é extremamente importante que você tenha na sua cabeça. E isso se relaciona, vocês vão ver daqui a pouquinho, com essa história das provas com 4 alternativas para serem assinaladas. As coisas meio que se misturam. Tudo bem por enquanto? Estou falando muito rápido? Está muito devagar? Está tranquilo? Então tá bom, obrigado pelo retorno de vocês. Tá? Ó, vamos lá. Eu fiz um trabalhinho essa semana e olhei as provas de 2019 a 2023, tá bom? E por que eu fiz esse olhar dos últimos 5 anos? Porque se a gente pegar uma prova de 10 anos atrás, o momento que a gente vivia era diferente e talvez não tenha mais... A banca pode ter mudado, a gente não sabe quem está fazendo a prova. Então, 10 anos atrás é uma prova muito longa, por isso que eu olhei nos últimos 5 anos. E nessas 56 questões de químicas que a gente encontrou na primeira fase, olha aqui, ó, 22 delas tinham gráficos. Tá bom? Olha aqui, tabelas 8 e imagens 10. Se você somar isso aí, dá 40. 40 questões das 56 disponíveis nos últimos 5 anos, 40 dentro das 56 trabalham exatamente aquilo que eu falei. Ele vai te dar um gráfico, vai te dar uma tabela, vai te dar um texto, vai te dar uma charge, vai te dar uma figura para você ler, interpretar na hora e identificar aquele conteúdo ou aqueles conteúdos. Extremamente importante isso, ó, no último item, relação entre conteúdos, identificar naqueles conteúdos que você estudou no ensino médio a possibilidade de marcar a alternativa correta. É extremamente importante que você saiba isso. Isso significa que 2024, o vestibular desse ano, vai ter isso? Não, não é certeza. Ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o que vai ter nessa prova. Mas quando você olha o histórico dos últimos 5 anos, a gente pode falar que é uma tendência, e tendência não significa que vai ser isso, tá legal? Pode ter tido alguma mudança de banca, eu não estou afirmando que vai ter nada disso. Mas, quando você vê o histórico das últimas provas, você entende como que a Unicamp tem cobrado isso. Então, é por isso que eu repito, uma prova extremamente, 3ª, 4ª linha aí, contextualizada. Tá bom? Aí você se pergunta, Guilherme, como é que eu vou estudar para isso? Bom, primeiro vocês fazem escola, cursinho normal. Então, você tem que saber físico-química? Tem que saber ΔH, lei de Hess? Sim, caiu no ano passado, lei de Hess. Tem que saber cinética? Sim. Tem que saber estequiometria? Sim. Tem que saber ambiental? Sim. Tem que saber um monte de coisa de química? Sim. E, além disso, tem que interpretar. E como a prova da Unicamp tem uma característica muito própria, que é esse tipo de questão, aquilo que a Márcia falou, o que você deve e poderia fazer sempre, 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 sempre? Entra no site da Conveste. Tudo bem? Então, aqui, ó, site da Conveste, conveste.unicamp.br, perfeito? E o que eu fiz ontem? Ou, quando eu preparei essa apresentação, entrei no site e copiei a imagem do site. A hora que você entra no site, aqui, ó, tem um lugar aqui, ó, lá do lado direito, que chama-se anos anteriores. A hora que você entra nesses anos anteriores, ó, o que acontece com você? Ó, você é direcionado para essa página aqui. Uau! Não sei se vocês sabem, mas tem vestibular da Unicamp desde 87, vestibular próprio, porque antes a Unicamp entrava pela FUVEST, tá? Muito tempo atrás. A Unicamp entrava para a FUVEST. É legal que vocês, só de curiosidade, tá? Entrem nessas provas aqui. A primeira fase era uma questão escrita, tinham 12 questões escritas, tinha uma redação, mas a prova foi mudando ao longo do tempo, devido a um monte de condições, mudou o número de candidatos, e a prova hoje tem um outro formato. Ah, Guilherme, é legal eu fazer a prova de 87 para estudar para 2024? Minha opinião, não, porque são contextos, são maneiras de se cobrar de maneira diferente. Mas está aqui, ó, a prova do ano passado, retrasado. Tenta ver a prova de química das outras disciplinas. Desde 2018, 2019, você consegue acessar essas provas. Por quê? Como eu disse, é uma prova de características próprias, que tem todo esse contexto, e além do conteúdo de ensino médio que você tem que saber, esse contexto ele é cobrado, e a melhor forma de estudo é essa. Tá bom? Outra coisa extremamente importante que a Márcia falou, ó, quando você entra na página da Conveste, de novo, lá naquele link lá que eu falei para vocês, ó, você entra na página, lá do lado direito tem anos anteriores, tudo bem? O que você faz? Aquilo que a Márcia falou. Você vê os comentários, as resoluções das provas, e principalmente esse simulado, que você consegue, de acordo com todos os filtros que eles têm lá, se preparar para a prova, tá bom? Extremamente importante. Façam isso. A prova da Unicamp tem essas características.
Tá bom? Vamos falar um pouquinho de química em si, conteúdo? Olha lá. Vocês perguntam para mim, o que normalmente cai na prova da Unicamp? Bom, cai tudo. Tudo. Não posso falar uma coisa que não caia, tá bom? Mas se vocês pegarem isso aqui de acordo com o guia do estudante, tá? De 2009 a 2021, a gente encontrou, seja a primeira fase, seja a segunda fase, quase metade da prova de Físico-Química. O que é Físico-Química para vocês? Não vale falar difícil. Não vale falar difícil. Físico-Química é o quê? Quais conteúdos que são trabalhados em eletroquímicas? Oi? Conta? Quem falou conta? É verdade, tem conta também. Mas o forte da prova da Unicamp não é tanta conta em si. É claro que tem conta, e quando eu digo forte, eu quis dizer aquilo que mais aparece, tá? É o conceito que você tem que saber com conteúdos, com cálculos. O que é isso aqui? Já ouviram dizer de termoquímica? Sim, termoquímica, o cálculo da variação de energia nos processos químicos. Já ouviram dizer de cinética química? A velocidade dos processos químicos. Equilíbrios químicos, nossa, e todas as suas consequências. Processos reversíveis, constantes de equilíbrio, deslocamento de equilíbrio, pH. Estou repetindo pH porque tem aparecido bastante dentro das provas de Físico-Química o conteúdo de pH. De novo, repetindo, vai ter pH na prova esse ano? Não sei, não tenho nem ideia. Mas a Unicamp tem por hábito colocar esse tipo de questão. Dentro da Físico-Química, nossa senhora, não falei, falo agora, sabe a eletroquímica? Óxido, redução, pilhas, eletrólise. Você está só fazendo assim, né? Do tipo assim, é fácil ou difícil? Naquela você que está dando risada aqui, nossa, está com vergonha. Desculpa, querida. Todo esse conteúdo que a gente já estudou, acho que você não gosta muito. Fala assim, yes, eu adoro. É toda essa errado. Toda essa parte de eletroquímica tem aparecido. Isso inclui primeira e segunda fase. Tá bom? O que mais que aparece também? Química geral. O que é química geral para vocês? Quem falou, sei lá, química geral sabe sim, querida. Química geral, aquela parte de estados físicos, mol. Que mais? Mol é legal, vai. Mol é mol fácil. Nossa, mol é mol fácil, uma das matérias mais fáceis da química é mol, por isso que chama-se mol. Mol fácil, mol legal, mol importante, é por isso que vai ter isso. Vai ter não, desculpa, vai ter nessa prova falha, querida, mol é fácil, vai. Claro que é. Você está até falando assim, não, é fácil. Nada é fácil. Eu concordo com você que nada é fácil, mas assim, o estudo, bastante dedicação, faz com que mesmo os conteúdos que teoricamente são mais difíceis fiquem mais fáceis, tá bom? Mas a prova da Unicamp aparece tudo isso. Nossa, aquela parte de ligações, lembra de ligação iônica, ligação covalente, forças intermoleculares, nossa senhora, forças intermoleculares, isso aparece, tem aparecido, forças intermoleculares, ligação de hidrogênio, relação com os estados físicos, e toda aquela parte da matéria tem aparecido. E é possível, dentro das 7 questões, que apareça de novo. Química ambiental. Apareceu muito? Apareceu muito nos últimos 12 anos, química ambiental? 10%. Não é um número tão grande assim, mas esperem alguns instantes, tá? Atomística, aquela parte de tabela periódica, número atômico, número de massa, todas as derivações de tabela periódica, raio atômico, propriedades periódicas e a parte de orgânica. É legal comentar uma coisa de orgânica. Faz parte, sim, do programa da Unicamp Orgânica. Tá legal? Tem muito aluno que fala assim, Guilherme, mas não tem orgânica na prova da Unicamp. Claro que tem. Só que não é aquela orgânica que a gente está acostumado do tipo MET, ET, PROP, BOT, isso é um álcool, isso é um aldeído, nada disso. É você enxergar o contexto de um composto orgânico e saber identificar reações dos compostos orgânicos, acidez, basicidade dos compostos orgânicos e influência do pH, vi só você fazendo assim, né? Do tipo ácido carboxílicos, aminas, que são produtos ácidos ou básicos, características ácidas ou básicas, orgânica, as reações de orgânicas que envolvem mudanças de pH, deslocamentos de equilíbrios. Não é comum da prova da Unicamp, simplesmente uma questão de nomenclatura de orgânica. Pode ter esse ano? Pode, mas olhando o histórico da prova, não é o comum, mas nada impede de aparecer porque está no conteúdo. Perfeito? Na segunda fase, 2020 ou 2021, não lembro o ano exato, caiu uma reação de produção de sabão. Ele te dava uma gordura lá no exercício que falava sobre os tipos de abacate que tem e pedia uma reação orgânica técnica, escreva a reação que produz o sabão, a saponificação. Tá? Então, pode aparecer orgânica? Sim.
É legal que vocês saibam isso de 2009 a 2021, esse contexto. Mas por que eu parei em 2021? Porque o que eu fiz em 2022, 2023? Eu fiz um recorte só 2022 e 2023. Dá uma olhadinha aqui e percebam uma diferença. 2009, 2021, 2022, 2023. Bom, acho que é nítido que físico-química continua aparecendo em grande quantidade. Perfeito? É um assunto extremamente importante. Tem muito conteúdo a ser estudado na físico-química. Mas o que me chama bastante atenção nos últimos 2 anos? E repito, não sei se vai ter esse ano, mas me chama a atenção o fato de, nos últimos 2 anos... Lembra que eu falei para vocês? Espera um pouquinho. Olha o que você falou, querida. Química ambiental. Olha aqui que legal. Ó. Você pega nos últimos 12 anos aí, 10% de ambiental. Você pega a prova de 2022 e 2023, das 15 questões disponíveis de primeira fase, você tinha 6 questões de química ambiental. Calculei 6 de 15. 6 de 15 dá quanto? Vai. 80%? 10%? Você que falou que 1 hora é fácil, vamos fazer continha. Vai. 6 de 15 é fácil, vai. 6 de 15 dá... Quanto que dá 6 de 15? Alguém fez o cálculo já? Quanto? Uns 45%. Eu não sei se dá exatamente 45%, tudo bem? Mas dá um pouquinho menos que a metade. Tá legal. Alguém fez o cálculo já? Alguém fez o cálculo? Faz uma regrinha de 3, né? 15 questões, 100%, 6 questões X, calculou, dá um pouquinho menos que a metade. Tá bom? Mas isso é muito legal que vocês percebam. Comparativamente, uma prova aqui de 2009, a moça está mudando, faz isso. Meu óculos está fraco. Você é a Clara? Não, não é a Clara. Acertei seu nome? Não, a moça só fez assim, ó, 40%. Obrigado. 40% das questões apareceram química ambiental. Uau! 40%? Ó, eu não estou falando que vai ter química ambiental, não estou falando isso. Mas eu estou falando que se você perceber o histórico da prova, nos últimos anos, existe uma tendência a um aumento da questão ambiental. E por que vocês conseguem? Por que está acontecendo isso? Lembra o primeiro slide que eu coloquei para vocês? Lembra o primeiro slide que eu coloquei para vocês? Aqui, ó, o primeiro item que eu coloquei lá em cima. Não, o último é o quarto item. Prova contextualizada com o contexto que a gente vive, com o ambiente, com as relações. A gente tem sido costumeiramente recebendo informações sobre questões ambientais, mudanças climáticas, coisas que têm acontecido com o nosso planeta. Como a prova da Unicamp é muito contextualizada, isso sempre é um elogio à prova, uma prova muito bem feita, que mostram coisas que acontecem no nosso cotidiano. É uma tendência essas questões de preocupação ambiental que apareçam questões de química ambiental. Vai ter esse ano? Não sei. É possível? Posso dar um chute? Vou dar um chute. Vocês acompanharam no começo do ano a questão das tribos Yanomamis, exploração de ouro, contaminação de mercúrio por águas. Por que será que não pode ter uma questão desse ano? Um problema, uma situação ambiental que está acontecendo no país, que pode vir a virar uma questão. Eu não sei se vai ter isso, mas pode ser, é uma possibilidade. Mostra a banca antenada o que está acontecendo com tudo no país e no mundo e cria uma questão de contaminação por mercúrio, de exploração de ouro, contaminação de águas, assim por diante. Não sei, repito, não sei o que vai ter na prova, mas é sempre uma possibilidade. Posso estar errando tudo que eu estou falando, tá bom? Eu estou olhando só para a Márcia, só está dando assim, do tipo, nossa, ele está tentando adivinhar. Não, eu não estou tentando adivinhar, não. Mas é isso que a gente percebe nas provas, tá bom? Outra coisa bem legal para vocês perceberem aqui. Vamos voltar nas últimas provas aqui. Quantas questões a gente teve nos 2 anos de prova? Faz a conta aí. São 15 questões, certo? Quantos conteúdos foram trabalhados? Faz a conta. 6 mais 6 mais 7 mais 1 mais 1. Quantas? Se você somar, dá mais do que 15, certo? Mas não tinham só 15 questões? Como que foram cobrados mais do que 15 conteúdos? Prova da Unicamp, muito característica, muito comum da prova de Química da Unicamp, isso aqui, ó. Último item que eu escrevi, relações entre conteúdos. Numa mesma questão, você vai encontrar questões de físico-química com geral, físico-química com orgânica, ambiental com geral. Eu não sei o que vai ter na prova, de novo, mas isso é comum da prova da Unicamp, e esses números mostram isso que eu estou querendo falar para vocês. Por enquanto, tudo bem? Sim?
Como é que eu estou de tempo aí? Tipo, são 9h30, 9h32, 35, 30, 31. Então tá bom, eu não estou contando o tempo não, tá bom? Não estou contando os minutinhos não, tá? Mais ou menos só a previsão da aula. Tá bom. Vamos lá, voltei nessa tela. Por que eu voltei nessa tela? Porque é extremamente importante. E alguém lembra uma das coisas que eu falei para vocês lá no começo da nossa apresentação aqui, que eu ia retomar depois? A prova que tem 4 alternativas. Nossa, por que isso é... Eu não vou usar nenhum adjetivo, mas o que isso traz de característica e consequência? Eu ia falar se é fácil, difícil, nada disso, mas qual é a consequência de uma prova ter 4 alternativas? Bom, primeiro, é mais fácil do que ter 5, porque você tem que ler menos. Ótimo. Numa prova de 72 questões, você tem, 72 itens a menos para ler, certo? Naquele chute, que às vezes a gente não consegue fazer, ao invés de 1/5 de chance, você está com 1/4 de chance. Isso é bom. Alguém consegue pensar numa consequência que pode gerar isso para vocês? A prova tendo 4 alternativas, sabendo que muitas vezes a mesma questão tem 2 conteúdos a serem abordados? Alguém já parou para pensar nisso? Eu não vou colocar uma questão aqui, vou colocar simplesmente a resposta da questão para vocês. Vamos lá. Isso aqui é um exercício. Não importa o ano, daqui a pouco a gente faz esse exercício, tá? Que falava assim, ó, levando em conta apenas as equações do processo de transformação da produção de carbonato de cálcio, equações 1 a 3, só contextualizando, tá? É uma questão que vai envolver lei de Hess. Pode-se afirmar que o processo, letra A, pode ser considerado carbono neutro. Letra B, pode ser considerado carbono neutro. Letra C, não pode ser considerado carbono neutro. Letra D, não pode ser considerado carbono neutro, independentemente do que seja carbono neutro ou não, certo? Tem uma pergunta para vocês aí. O processo tem carbono neutro ou não? Então, o que você vai ter que decidir? Ué, se é carbono neutro ou não. Se você decidir que é carbono neutro ou não, daquelas 4 alternativas que você tem, você está entre 2. E aí? E que a última equação, vou ler a letra A, tudo bem? Pode ser considerado carbono neutro, e que a última equação representa uma reação química que levaria ao aquecimento da parede. Letra B, resfriamento da parede. Letra C, aquecimento da parede. Letra D, resfriamento da parede. Pergunta. Quantas perguntas tem nessa questão? Quantas perguntas foram feitas nessa questão para vocês aqui? 2. Você tem que decidir se o processo é ou não é carbono neutro. E se ele for ou não carbono neutro, você tem que decidir se a temperatura da parede vai aumentar ou diminuir. Portanto, quantas perguntas você tem nesse item? 2. Isso é comum das questões da prova da Unicamp. Isso que é a beleza da prova. Ele criou uma questão contextualizada. Daqui a pouco a gente vê qual que foi o contexto. E que você vai ter que saber 2 coisas. Se é carbono neutro ou não. E vai ter que saber se o processo é endo ou exotérmico. Então, essa questão aqui, a hora que você vai na contabilização, tem uma questão de química geral e uma questão de físico-química. Pergunta, se você souber carbono neutro, você acertou essa questão? Ou se é carbono neutro ou não, você acertou essa questão? Não. Se você souber endo e exotérmico, você acertou a questão? Não, mas olha que legal. Vamos supor que você tenha certeza do que é carbono neutro ou que não é carbono neutro. Você tem certeza desse conteúdo, mas você não sabe o que é endo e exotérmico, tá bom? Você não iria chutar a questão? Qual que é a probabilidade de acerto que você tem? Ué, chutar do nada é 25%, 1/4 de chance. Mas se você souber metade da questão, a sua chance aumenta para 50%. Sabendo essa característica da prova da Unicamp, significa que você tem que saber o conteúdo, você tem que estudar, tem as provas anteriores para você correr atrás para estudar, mas sabendo dessa característica da prova, você pode, quem sabe, aumentar a sua chance de acerto num chute, numa questão que você não sabe inteiro. Isso é legal que vocês saibam. Ah, eu sei, eu tenho clareza que o processo é endo ou exotérmico. Então, se eu sei que se é endo ou exotérmico, eu sei se a parede vai esquentar ou esfriar, mesmo que eu não saiba se é carbono neutro ou não, eu estou com 50% de chance. Tenham isso em mente, turminha. A prova com 4 questões, o que acontece? Você consegue colocar nas 4 alternativas, você consegue colocar 2 perguntas e fazer todas as combinações possíveis dessas 2 perguntas para que você tenha a obtenção da resposta. Isto é uma coisa boa, porque aumenta a sua chance de acerto no caso de um chute, mas atrapalha um pouquinho a vida, porque você tem que saber 2 coisas ao mesmo tempo. É por isso que na prova da Unicamp,
Muitas vezes você encontra mais do que um conteúdo pela mesma questão. Sabia disso, Luísa? Que bom, legal, fico feliz. Oi? Então, Luísa, eu falei, Luísa, tem a aluna que eu conheço e tem a professora que eu dou para vocês também. A Luísa, professora, foi minha aluna também. E é legal que a gente saiba isso. A prova da Unicamp tem todas essas características. Prova de química, tá? E isso, mais uma vez falando, é uma das belezas dessa prova de química. Tá bom? Agora vocês estão meio curiosos. Que questão que é essa, hein? Alguém já viu essa questão aí? Alguém já fez algum simulado na escola? Alguém já acessou o site? Que questão que é essa, hein? Essa aqui, ó. Ele vai dar um texto, daqui a pouco a gente lê o texto, tá bom? Um texto que não é dos maiores. Depois desse texto, você vai ter que ler isso, daqui a pouco eu lerei com vocês. Ele vai te dar 3 equações químicas. Nossa senhora, você dando risada? Essas aqui são fáceis, olha aqui, ó. Facinho, facinho, facinho. Uma equação que tem ΔH positivo, uma ΔH negativo, uma endotérmica e uma exotérmica. Ele pergunta a variação de entalpia da reação final. Eu não li a questão, tudo bem? Eu não li a questão, não li enunciado, mas o que do conteúdo técnico que eu aprendi na escola, eu sei. Eu sei a variação de entalpia do primeiro processo. Eu sei a variação de entalpia do segundo processo. Se eu quero saber a variação de entalpia do processo desconhecido, eu aplico lei de Hess. Então, é um exercício que eu vou calcular, vou descobrir a resposta, o ΔH dessa questão aqui, a partir da lei de Hess. A gente vai calcular isso daqui a pouquinho, perfeito? Tá, não sei o número que vai dar. Lei de Hess. Vai dar positivo ou negativo. E além de fazer isso, você vai ter que interpretar. Uau, se deu positivo ou negativo. Significa que esse processo químico, que vai liberar ou absorver energia, propiciaria, em verde ou em azul, um aquecimento da parede ou um resfriamento da parede. Então, a sua prova perguntou tudo isso. Em quantos minutos para fazer? Primeira fase, quantos minutinhos vocês têm para fazer? Tipo, cada questão tem 12 minutos? 1h30 para fazer cada questão? Quanto tempo você tem para fazer tudo isso? Oi? 3, um pouquinho mais que 3, né? 3 e uns quebradinhos, não chega nem a 4, turma. Pergunta não, eu afirmo. Eu não acho isso fácil. Tá bom? Eu, professor de química, há 27 anos, não acho isso fácil. Fazer tudo isso em menos de 4 minutos. Por quê? Porque é uma prova que cobra muito, é uma prova muito exigente, muito contextualizada, mas muito exigente, de grau de dificuldade, às vezes, alto. Essa questão aqui não é das mais difíceis. Tem questões mais difíceis, tem questões mais fáceis. Quer dizer que a prova do Unicamp só tem questão impossível? Claro que não. Quer dizer que a prova do Unicamp só tem questão fácil? Claro que não. É uma prova que vai equilibrar algumas questões de química, um pouquinho mais trabalhosas, menos trabalhosas, e você vai ter que tentar, naquelas questões mais fáceis, ganhar um pouquinho de tempo, para quando tiver uma questão mais elaborada, utilizar esse tempo a mais. Tá bom? Bom, minha experiência como aluno, tá? Cada um de vocês tem a sua estratégia. A minha estratégia que eu usava, não necessariamente é de vocês, mas o que eu fazia? Eu começava a prova por aquelas questões que eu mandava bem, que eu dominava. Eu sempre comecei as provas de vestibular que eu fazia por química, matemática e física, que no meu ensino médio eram as matérias que você está dando risada. Agora, tem gente que gosta de começar, não pelas mais, que você é melhor. Por exemplo, nossa, tem gente que pensa assim, eu fazer prova de exatas, eu fico muito cansado, então eu vou começar por de humanas, para que eu não fique tão cansado para fazer exatas. E a recíproca é verdadeira, a pessoa fica muito cansada das provas de humanas, porque tem textos normalmente maiores, vou começar por exatas. É um critério a ser utilizado. Você vai começar a prova do jeito que você acha melhor. Eu vou começar por humanas, vou começar por exatas, vou começar por biológicas. Mas como é que você vai decidir esse critério? Só tem um jeito de você descobrir qual é o melhor critério para você. Fazendo um simulado. Você tem que testar. Essa estratégia deu certo? Cronometra o tempo, deu certo. Nossa, para mim sempre foi começar pelas questões que eu sabia melhor, que eram química, matemática e física. Mas dentro dessas provas sempre tinham questões difíceis. O que eu fazia? É possível que nas provas para mim, tá, Guilherme falando, que de humanas, que eu nunca foi o meu ponto forte, mas mesmo numa prova de humanas, tem questões que eu conseguiria acertar
E de exatas não. Então, a minha estratégia era começar pelas disciplinas que eu sabia mais e depois para saber menos, mas se chegava uma questão difícil que eu não conseguia resolver, eu ia para as outras questões e depois eu voltava lá na prova inicial. Mas isso, eu repito, é a minha estratégia. E a minha estratégia não é a que vocês vão fazer. Você tem que saber o que você acha melhor. Ah, é que não tem mais redação na primeira fase, mas numa segunda fase que você vai fazer a redação, você vai fazer primeiro a questão dissertativa ou você vai fazer a redação? Então, você tem que... O simulado vai te propiciar esse filtro para saber o que é melhor para você. Tá bom? Vamos fazer a questão? Vai. Quantos minutos vocês têm para fazer a questão? 4? Não, essa aqui é fácil. 3, vai. Essa aqui é fácil. Apertei o botão errado. Vai, o texto é esse aqui. 2023. A primeira dúvida que surge, mas nós não estamos em 2023? Como é que eu tenho a prova da Unicamp em 2023? Certo? Como é que eu tenho a prova de 2023? Alguém sabe? Porque a prova 2023 foi aplicada em 2022, no final de 2022. Às vezes, nossa, ele está dando spoiler do que vai ter esse ano. Não, a prova desse ano vai ser chamada Vestibular 2024. Tá? Vamos lá. A caiação ou pintura com cal hidratada, hidróxido de cálcio, é uma das formas mais antigas para o revestimento de fachadas de edifícios. A cal virgem, produzida a partir do aquecimento do calcário, ao ser colocada em água, forma a cal hidratada que, por uma vez aplicada à parede em contato com gás carbônico do ar atmosférico, vai se transformar em seu precursor, o carbonato de cálcio. Nossa Senhora. Alguém entendeu alguma coisa? Quem falou que entendeu? Alguém entendeu alguma coisa? A Maria entendeu, com certeza. O Zé só fez assim, a Maria. Ótimo. Quem mais entendeu alguma coisa? Por favor, se alguém entendeu, me explique. Porque eu li e não entendi nada. Vamos embora, né? Continua, né? Dessa forma, o carbonato de cálcio fica aderido à parede, protegendo-a, conservando e embelezando-a. Tá bom. Uau. Eu vejo uma questão como essa. Tem coisa aqui que eu acho fácil, mas é o professor falando. Tem coisa aqui que eu acho difícil, mas principalmente eu filtrei ao máximo essa questão. O que ele está falando para vocês? De várias reações químicas, que envolvem carbonato de cálcio, hidróxido de cálcio, cal virgem. Nossa, ainda bem que ele deu todas as fórmulas, hein? Nossa, hidróxido de cálcio, a fórmula está aqui. A cal virgem ou óxido de cálcio, ele deu todas as fórmulas. Na minha cabeça vem duas coisas. Tem um texto desse tamanho, com um monte de fórmulas. Um monte de reações químicas. Eu estou torcendo para que ele não peça, escreva a equação. Quer dizer, é prova teste, não dá para pedir para escrever a equação. Mas assim, do tipo, qual é a equação química que ocorreu? Isso seria um trabalho. Quer ficar mais difícil ainda? Não tem essas fórmulas. Olha uma questão extremamente difícil. Ele te dá todo esse texto, sem as fórmulas, e pergunta quais são as reações químicas que ocorreram. Aí o que você faz? Não, que chora não. Que chora não, mas chora, como assim chora? Não pode chorar porque vai cair lágrima, vai embora a sua prova, vai ficar atrapalhando, tudo bem? Ué, o que você faz? Pula. Se você acha uma questão muito difícil, você pula. Mas numa prova da Unicamp, o contexto dela não me diz, não tenho certeza, de novo afirmando, que ele vai pedir esse tipo de questão muito técnica. E escreva a equação química sem me dar as fórmulas. Ela vai bolar um contexto para que eu possa interpretar tudo isso. Como é que a questão pode ficar mais ou menos difícil? Ele me dá as equações. O que é que aconteceu aqui? Uau! Independentemente se a gente sabe ler ou não todas as equações, mas ele me deu os processos. Carbonato de cálcio, primeira equação química, tá? Carbonato de cálcio se decompondo em cal e gás carbônico, processo endotérmico, e é endotérmico porque eu sei que tem entalpia aqui, ó, positiva. Segundo processo, que é a hidratação da óxido de cálcio, ou da cal virgem que o texto falou, formando hidróxido de cálcio, menos 109. Uma terceira equação aqui, que eu não sei do H, aí vem a pergunta. Aí vem apenas os processos, as equações dos processos de transformação e da produção de carbonato de cálcio, as equações de 1 a 3. Pode afirmar que o processo é, agora é com vocês, endotérmico ou exotérmico? Quem falou? Obrigado pela participação. Endotérmico. Eu adoro quando vocês falam. Você falou endo? Nossa, além de problema de vista, estou com problema de audição. Desculpa, você falou exo. Perdão. Tá bom, querida? Exotérmico. Mas como é que eu sei que é endo exotérmico? Usa a lei de Hess.
Esqueci o que é a lei de Hess. Aquele mecanismo que você pode somar, subtrair, inverter as equações químicas de modo que você chegue na resposta desejada. Eu tenho que, manipulando essas duas equações aqui, a primeira e a segunda, conseguir descobrir se essa equação aqui é endo ou exotérmica. Como é que a gente faz isso mesmo? A gente sempre tenta identificar naquela primeira equação, na segunda equação, dos processos. É que você tem a variação de entalpia nas equações 1 e 2, que eu tenho os valores, eu tento identificar alguma substância presente que possa, depois de uma operação algébrica adequada, calcular a energia da terceira reação. Vamos lá, turminha, o que eu faço com a primeira equação? Eu mantenho, eu deixo do jeito que está, eu faço a equação oposta, multiplico por 2, por 3. O que eu faço com a primeira equação para que depois de aplicada a lei de Hess eu saiba a resposta? Quem está falando? Multiplicar por menos 1, tá certo, obrigado, multiplicar por menos 1. Posso falar da mesma coisa que você falou? Você falou multiplicar por menos 1, ou seja, escrever a equação oposta. E tem gente que fala inverter, tá bom? Eu prefiro usar o oposto, mas é claro que você pode usar inverte a equação. Tá bom? Então você vai pegar a equação aqui e vai transformar na equação oposta. A nossa amiga lá do fundo falou isso, tá certo. E eu concordo com você, querida. Sabe por quê? Porque na equação que eu quero descobrir a entalpia, o carbonato de cálcio tem que ficar do lado direito da flechinha. E nessa equação aqui está do lado esquerdo. Então essa operação algébrica vai me permitir calcular alguma coisa. Só que a hora que eu faço a equação oposta, ou como você disse, multiplica por menos 1, esta equação aqui que era endotérmica, vai se tornar exotérmica. Então, a entalpia da primeira reação vai ser menos 178. E a segunda equação, o que eu faço? Multiplica por menos 1 também, né? Por que multiplica por menos 1? Ou inverte, escreve a equação oposta. O hidróxido de cálcio que foi dado para a gente do lado direito da equação como um produto, eu preciso saber a entalpia dele quando ele é um reagente, do lado esquerdo da flecha. Então, eu pego a equação e escrevo de maneira oposta. Consequência disso, o processo que era exotérmico se torna endotérmico. Então, eu vou reescrever essas duas equações com essas operações. Vamos lá, aqui é a questão dada, aqui foi dada a resolução. Como disse a amiga lá do fundo, escrevi a equação oposta. A entalpia que era mais 178 virou menos 178. Como você disse aqui, a segunda equação multipliquei por menos 1, escrevi ao contrário mais 109. E aí você vai aplicar a lei de Hess. A hora que você soma os processos 1 e 2 com as modificações que eu fiz, a hora que aconteceu aqui, este óxido de cálcio e o óxido de cálcio, ele acaba sendo, como a gente diz, cancelado, soma as duas equações, faço o procedimento algébrico e descubro que essa reação aqui é exotérmica. Calculei ΔH, exotérmica. Tá bom, marca a alternativa. Aí como eu sou burro, apertei o botão errado. E aí? É exotérmico. Aí a gente vai na escola, a gente aprende, né? Calcular o ΔH por lei de Hess, eu sei que é exotérmica. E aí? Bom, qual é a resposta? Eu sei que é exotérmica. Nossa, o que é um processo exotérmico? É um processo que tem a tendência em liberar calor. Do tipo assim, qual é o processo exotérmico mais importante que vocês conhecem? Tem que saber de qualquer jeito. Reação de combustão, reação de queima. Então, esses processos de queima de combustível e reação de combustão sempre são exotérmicos. Pergunta, o que acontece num processo exotérmico? A energia é liberada. Se a energia é liberada, imagine uma fogueira, um lugar que está queimando alguma coisa, e você se aproxima. Nossa, ontem à noite, que delícia, hein? Um dia frio, como, nossa, que delícia. Uma fogueirinha lá, pegando fogo. Se você se aproxima, o processo químico que está acontecendo lá é exotérmico, ele libera calor. Você chega lá pertinho, o que acontece? Você sente calor. Por que você sente calor? Porque a reação química solta calor. Então se a reação química solta calor, a parede vai esquentar. A reação química libera calor, faz com que a parede esquente. Então, aquecimento da parede. Qual a alternativa? A ou C, né? A ou C. Eita. A ou C. A. Ela falou que A? A de amor? B de baixinho? Obrigado. Então, lembraram da música da Xuxa? A Xuxa, quando eu era mais novo que a idade de vocês, ela fazia o show da Xuxa. Faz tempo já isso, hein? Nossa Senhora. Você já assistiu o programa da Xuxa?
quando você era criança, significa que se agora você é super adulta, mestra. Você assistia o programa da Xuxa quando era pequena? A de amor, bem de baixinho. Croissant? Croissant vai bem, hein? Nossa, num dia gostosinho como hoje, croissant, presunto e queijo. Nossa senhora. Sabe aquele croissant que você morde e sai um cheiro quentinho assim? Nossa, esse é meu sabor favorito. Vamos lá. Carbono neutro ou não carbono neutro? Zé está pensando, né? Croissant quentinho com cappuccino, tudo de bom. Nossa senhora, eu já sei que é aquecimento da parede. E o que é essa história de carbono neutro, turma? Sei lá, obrigado. Quem falou? Sei lá. Você, chuta. Acertou. Ótimo. E se eu tivesse falado o seu, falar de... que estava errado, teria que trocar. Mas o que é essa história de carbono neutro? Ô, turminha, química ambiental. A gente tem que estar ligado nisso. O que é um processo chamado de carbono neutro? Esse termo vocês têm que saber. Tá? Não só porque pode ter na sua prova, mas faz parte do nosso cotidiano. Tenho certeza que vocês têm acompanhado problemas ambientais que têm ocorrido em decorrência do aquecimento global. E uma das causas do aquecimento global, ação humana, é o acúmulo de gás carbônico no ar. Então, o que significa o termo carbono neutro? Significa que aquele processo químico não vai contribuir por um problema ambiental. E se for um carbono não neutro ou um carbono positivo, significa que aquele processo químico vai dar impacto ambiental. Pergunta, na reação química que eu tenho lá, na reação química que eu tenho, que eu quero descobrir a entalpia. Essa reação química que está aqui, estou perguntando, ela vai poluir o ambiente? Ela vai jogar gás carbônico no ar? Ela vai contribuir para os gases de efeito estufa? Resposta é não, não vai contribuir para isso. Por que não vai contribuir? Porque um dos produtos da reação química não é gás carbônico. Então, esse processo químico não vai dar, de acordo com a equação química final, liberação de gás carbônico. Então, ele não vai ter esse problema de liberação de gás. Por isso que isso aqui vai ser chamado de carbono neutro. Por isso que dá, com certeza, a alternativa vai entrar. Uau! Quanto tempo eu gastei para fazer essa questão com vocês? Uns 15 minutos, quase 20, né? Só para vocês verem o grau de importância desse tipo de questão. Isto é um modelo de questão da Unicamp, extremamente contextualizada, normalmente 2 perguntas por item, normalmente vários conteúdos numa mesma questão. É isso que é o esperado que vocês façam na prova lá no final do ano. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Luísa falou que não? Sim, né? Luísa, sim, né? Com certeza. Porque assim, tem uma outra coisa também muito importante na prova da Unicamp de Química, que são gráficos. Mas a prova de Química mostra uma coisa muito legal, que são gráficos que você vai ler com 2 ordenadas. O que é ordenada mesmo? Eixo Y, abscissa, eixo X. A prova da Unicamp adora, de Química, questões que têm gráficos com 2 ordenadas. Você tem que ser capaz de ler gráficos desse jeito. Você vai encontrar aqui, no eixo X algumas coisas, no caso algumas substâncias, e no eixo Y você vai ter que ler, naquela ordenada tradicional, uma certa informação, e neste outra ordenada aqui, uma outra informação. Você tem que ser capaz de olhar para esse tipo de gráfico. Não estou falando que vai ter isso esse ano, claro que não, mas a prova da Unicamp, como costumeiramente aparece gráficos, você vai ter que ser capaz de ler isso. Nossa Senhora, não entendi nada, agora é com vocês. Não entendi nada. Chegou um gráfico que eu nunca vi na minha vida, capacidade de dessalinização, aí no eixo, na ordenada do lado esquerdo, tá? Tem uma unidade de medida aqui, tá? Que é miligrama por grama. E aqui está escrito o quê? Milimol por grama. Milimol por grama? Miligrama por grama? Do que esse exercício está falando? Transformação de medida, de grama para mol, de mol para grama, pela parte de química geral. Como disse você, mol fácil a questão. Mol fácil, passa de mol para grama, grama para mol, só isso. E para passar de grama para mol, de mol para grama, o conceito técnico que a gente precisa é massa molar. Então eu preciso um exercício resolver essa questão com massa molar. Tá bom. Mas tem mais coisa aí, né? Porque não só tem um gráfico, como tem uma figura muito legal. Aqui, o quadradinho, o retângulo, melhor dizendo, pintadinho e todo cortadinho para 4 substâncias. Uau!
O que eu tenho que ser capaz de ver num gráfico como esse? Está vendo aí o cloreto de sódio? Sim, cloreto de sódio. A barra pintadinha inteira, tá? A barra cheia. Independentemente do que seja esse valor aqui, tá bom? Ó, o que significa esse material, esse valor aqui, ó, o contexto. Mas eu estou vendo que aqui, lendo, pode valer 30, ou pode valer, sei lá, 38. Eu tenho que ler para a esquerda ou tenho que ler para a direita? Obrigado, quem falou para a esquerda e para a direita? Yes, boa, para a esquerda e para a direita, boa, adorei. Mas qual para a esquerda e qual para a direita? De acordo com a legenda, eu não vi essa questão antes, pela primeira vez eu fui surpreendido com ela. Eu tenho que interpretar na hora essa figura, que a barrinha pintadinha miligrama por grama, eu vou ter que ler nesse eixo. E a toda tracejadinha nesse eixo. Então, para o cloreto de sódio, NaCl, eu estou vendo que a concentração é 30 miligrama por grama, e a concentração, não, aqui, ó, mais ou menos 0,5, 0,51, 0,52 milimol. E a mesma coisa eu vejo para o cloreto de potássio, eu estou vendo aqui, ó, por volta de 32 gramas e aqui, ó, em milimol, 0,58, 50 alguma coisa. Então, eu estou vendo miligrama lá no lado esquerdo, milimol do lado direito. A mesma coisa para o cloreto de magnésio e para o cloreto de cálcio. Vamos ler a questão. Imagine-se como um dos coautores de um trabalho científico sobre a capacidade de dessalinização de filtros de fibras de carbono. Ao revisar os dados da pesquisa, você observa que os resultados apresentados no gráfico estão consistentes para o cloreto de magnésio e o cloreto de cálcio, do ponto de vista do conhecimento químico. Então, ele falou que o cloreto de magnésio e o cloreto de cálcio estão consistentes. Eu estou lendo isso, independentemente do que venha a ver a questão. Vem o gráfico e vem a pergunta. No entanto, você também observa no gráfico que a apresentação dos dados está... Quantas perguntas tem aqui nessa questão? Quantas perguntas tem nessa questão? São 4 alternativas? Você está com 2 perguntas. Você vai ter que descobrir se os dados do cloreto de sódio são consistentes ou inconsistentes. O gráfico do cloreto de potássio são consistentes e inconsistentes. E as 4 alternativas mostram tudo isso. Se você descobrir por alguma razão que o cloreto de sódio está consistente, ou seja, de acordo com o esperado, você já sabe a resposta? Não, porque se o cloreto de sódio for consistente, pode ser aqui consistente para o NaCl, mas inconsistente para o cloreto de potássio. Mas pode ser consistente para os dois. De novo, você tem 2 perguntas. Como é que você vai matar essa questão? Bom, ele perguntou sobre o cloreto de potássio e o cloreto de sódio para as alternativas, certo? O cloreto de magnésio e o cloreto de cálcio, não vou nem me preocupar, porque são consistentes. O que eu vou ter que fazer? Olhando esse gráfico. Cloreto de sódio, 30 miligramas. Será que isso aqui é consistente com 0,51 mol? E para o cloreto de potássio, será que por volta de 0,32, desculpe, 32, falei errado, 32 é consistente com 0,52? O que eu vou fazer? Regra de 3 básica. Vocês têm as massas molares, o exercício sempre vai te dar as massas molares fornecidas para vocês. Primeiro ano do ensino médio, vamos calcular o número de mols? Ó, você vem no gráfico aqui, 30, 51, 32, 0,54. Faz o cálculo. Massa molar do cloreto de sódio é 58,5. Como é que eu sei que a massa molar do cloreto de sódio é 58,5? O dado do problema, olha aqui, ó. Sódio 23, cloro 35,5. Soma 58,5. Perfeito? Olha lá. Se um mol são 58 gramas e meio, o exercício deu 30 para a gente, lá no gráfico, você calcula que tem que ser 0,51. Confere as abscissas, viu que esses números são coerentes. Faz o mesmo procedimento para o cloreto de potássio. Um mol de cloreto de potássio são 74 gramas e meio. Como é que eu sei que são 74,5? Massa molar. Aqui, ó. Eu tenho cloro, eu tenho potássio. Soma dá 74,5. Perfeito? Olha que bonitinho. 74,5 é um mol. Lá no gráfico tinha 32 gramas, daria 0,43. E este 0,43 para o cloreto de potássio não corresponde ao enunciado, que era 0,54. Então, tem dados consistentes para o cloreto de sódio, mas tem dados inconsistentes para o cloreto de potássio.
você vai lá e marca a alternativa correta, que é a letra B. Tá bom? Mais do que uma revisão de conteúdos, eu acho legal essa minha fala de hoje, já encerrando, obrigado pela atenção de todos, vocês perceberem o formato da prova, tá? Isso é a grande beleza e muitas vezes a dificuldade da prova da Unicamp. Mel, você vai falar, Zé, Márcia, vocês vão falar agora? Obrigado pela atenção de todos mais uma vez, obrigado pela participação, esse projeto maravilhoso, espero poder ter ajudado um pouquinho, tá bom? Tenham um bom dia a todos.